Olá, hoje o papo é sobre o setor educacional. E a gente vai analisar a Ânima Educação, que é, bom, um dos maiores nomes do ensino superior privado aqui no Brasil, né? Exatamente, um player gigante. Eles têm aquele propósito, né, de transformar o Brasil pela educação. E a escala é impressionante. Mais de 380 mil alunos. Nossa, é muita gente. Mais 70 campi, presença em 12 estados e a receita líquida em 2024 bateu uns 3,8 bilhões. Uhum. A nossa conversa aqui hoje, ela se baseia nos materiais da própria empresa, sabe? Relatórios institucionais, financeiros, os mais recentes. O objetivo é tentar entender, assim, a situação atual da Ânima, o que eles têm conseguido, onde estão os desafios e o que esperar, né? Certo. Parece que eles viraram uma máquina de eficiência. Mas fica a pergunta, de onde vem o crescimento agora? Bom, vamos investigar isso. Olha, o cenário geral é bem interessante. O mercado brasileiro de ensino superior, ele tem um potencial enorme. A gente está falando de algo estimado em talvez 100 bilhões. 100 bilhões? Uau! Se a gente juntar tudo. Graduação, pós, cursos livres, o B2B. E o ponto é que ainda tem muito espaço para crescer, sabe? Ah, por causa da baixa penetração, né? Isso. A taxa de pessoas com ensino superior no Brasil ainda é baixa, tipo uns 23%. Se comparar com o Chile, por exemplo, lá é 41%. Tem uma diferença grande. Entendi. E além da graduação tradicional, tem uma expectativa forte de crescimento em pós-graduação e na tal da educação continuada, o lifelong learning, aquela coisa de precisar se atualizar sempre. Faz sentido. O mercado de trabalho muda muito rápido. E as tendências mostram que o modelo híbrido, sabe, misturando presencial e online, e a qualidade, claro, são cada vez mais importantes. Os cursos com melhor nota no MEC, o tal do CPC, tendem a ser mais resilientes. Uhum. Claro que tem os desafios macro, né? Juros altos, a confiança do consumidor, que às vezes cai. Isso sempre pesa um pouco. E nesse cenário, a Ânima parece tentar usar suas fortalezas. Eles têm um portfólio de marcas, né? Muitos com nome forte localmente. Sim, isso ajuda bastante na captação regional. E parecem focar na qualidade e nesses formatos híbridos, não só no EAD puro. E essa presença no interior, acho que é um diferencial também, né? Onde talvez falte opção. Com certeza, é uma estratégia interessante para fugir um pouco da concorrência mais acirrada das capitais em alguns segmentos. Bom, e olhando para os números mais recentes, pegando o acumulado dos últimos 12 meses até o primeiro TRI de 2025, a receita líquida consolidada ficou em 3,85 bilhões de reais. Certo? E o EBITDA ajustado, que é aquela medida de lucro operacional, tirando o efeito do IFRS 16, chegou a 1,11 bilhões de reais. Isso deu uma margem de 29%. Uma margem bem expressiva, 29%. É. E a operação deles basicamente tem três frentes. AnimaCore, que é o presencial tirando medicina, o ensino digital, que é o EAD, e a Inspirali, focada só em medicina. Analisando esses resultados, a gente vê pontos bem positivos. Essa margem EBITDA ajustada de 29% é um recorde histórico recente para eles. Um recorde? Interessante. Sim, e isso reflete principalmente os ganhos de eficiência que vieram depois da integração dos ativos da Laureate, que eles concluíram em 2024. Ah, aquela compra grande que eles fizeram. E ficar as plataformas acadêmicas rápido, o que nem sempre é fácil nessas fusões gigantes. Imagino. E se a gente quebrar por segmento? No AnimaCore, o ticket médio subiu 6,6% e a evasão caiu. Isso é bom. Menos gente saindo, mais receita por aluno. Isso. No ensino digital, a evasão também caiu e o resultado operacional melhorou. E a Inspirali, que é a medicina, continua sendo a joia da coroa, né? Sempre ouço falar bem da Inspirali. Pois é. A receita cresceu 2,5% em relação a 2024, o ticket médio teve aumento real de 1,7% e a margem operacional também expandiu. É, sem dúvida, o principal motor de crescimento e rentabilidade hoje. Entendi. Outro ponto que chama a atenção é a gestão financeira. Eles mantiveram uma disciplina boa nos investimentos, o CAPEX, sabe? Focaram mais em tecnologia, melhorias pontuais, Uhum. e isso ajudou a reduzir a dívida. A relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado caiu para 2,63 vezes no fim do primeiro trimestre de 2025.
Que é um indicador de saúde financeira, né? Mostra que a dívida está mais controlada em relação ao que a empresa gera de caixa. Exatamente. E por falar em caixa, a geração de caixa operacional continua sólida. Legal, essa melhora na margem, na dívida, mas nem tudo são flores, imagino. Onde estão os desafios ou os pontos de atenção nesses números recentes? Boa pergunta. Porque apesar dessa eficiência toda nas margens, o crescimento da receita líquida consolidada foi bem tímido, só 1,3% nesse período acumulado até o 1T25, comparando com 2024. Só 1,3%. É baixo mesmo. É baixo. E isso, assim, acende um sinal amarelo, né? Pode indicar pressão de mercado, talvez dificuldade em repassar preço em todos os cursos, ou até em captar novos alunos em volume suficiente em algumas áreas fora da medicina. Entendi. O crescimento orgânico talvez esteja mais difícil. Pode ser. E outro ponto que é crônico no setor educacional é a tal da PDD, a provisão para devedores duvidosos. A inadimplência? Exato. No primeiro trimestre de 2025, eles provisionaram 53,7 milhões no resultado consolidado. Eles dizem que está sob controle, mas, né, é um volume que mostra que a inadimplência continua sendo um desafio constante. Precisa ter essa reserva para eventuais calotes. Certo. Então temos eficiência em alta, margens recordes, dívida caindo, mas um crescimento de receita mais lento e a inadimplência como um risco presente. Juntando tudo isso, o que dá para esperar para os próximos trimestres? Eles definiram aqueles 5 pilares estratégicos, né? Sim, definiram. Que são, basicamente, continuar crescendo forte em medicina com a Inspirali, fazer o core, que é o presencial fora a medicina, crescer também, talvez com modelos diferentes, expandir novos formatos, tipo lifelong learning, B2B, focar na experiência do aluno e do professor para reter mais e usar mais tecnologia para melhorar os serviços. Conectando esses pilares com o cenário que a gente viu. A Inspirali, a medicina, deve continuar sendo a grande aposta para crescimento que traz rentabilidade junto. Não tem muito segredo aí. O carro-chefe. Exato. O desafio maior me parece ser como. Como reacelerar o crescimento no Anima Core e também no ensino digital. E fazer isso sem perder a qualidade e a eficiência que eles conquistaram. Talvez otimizando o portfólio de cursos, focando nos mais rentáveis ou buscando nichos novos. É um equilíbrio delicado, né? Crescer sem estragar a margem. Totalmente. E tem também o potencial dessas novas frentes de receita, como as parcerias que eles têm feito, a Vivai com a Telefônica, aquela Community Creators Academy, podem ser avenidas de crescimento interessantes no futuro. Certo. Mas assim, acho que o fundamental para eles agora é manter essa trajetória de reduzir a dívida e continuar gerando caixa. Isso vai dar o fôlego necessário para fazer os investimentos certos e executar essa estratégia toda. Bom, então, recapitulando bem rápido. A Anima é, sem dúvida, um ator muito relevante no nosso ensino superior. Está navegando no mercado que tem potencial, mas também tem seus desafios. Sim. Os resultados mais recentes mostram uma melhora bem importante na eficiência, na gestão financeira e principalmente no segmento médico, que é a estrela da companhia. A estratégia parece clara. Focar no crescimento sustentável, com a medicina puxando o trem, enquanto tentam otimizar o resto da operação. É uma boa fotografia do momento. E fica talvez a reflexão, né? Como eventuais novas regras do setor, ou mesmo uma saturação de mercado em algumas áreas, podem impactar essa capacidade da Anima de continuar equilibrando o crescimento com rentabilidade daqui para frente. É o desafio constante deles e de todo o setor, na verdade. Bom, agradecemos a audiência que nos acompanhou até aqui. Se gostaram desta análise e dessa conversa, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!